Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre o direito processual apresentado por Guilherme Kristen Meller. Olá, seja bem-vindo ao Processo Cast. Neste episódio, temos a felicidade de receber aqui no podcast o professor Dr. Vinícius Silva Lemos. O nosso convidado é doutor em Direito Processual Civil pela Universidade Católica de Pernambuco, Unicap, mestre em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense, UFF, professor adjunto da Universidade Federal do Acre, UFAC, presidente do Instituto de Direito Processual de Rondônia, IDPR, e advogado. Como já é de costume das nossas entrevistas aqui no Processo Cast, antes de adentrarmos no conteúdo desse episódio, professor Lemos, poderia contar um pouco mais sobre o senhor e a sua trajetória para mim e para a nossa audiência? Seja bem-vindo, é uma felicidade tê-lo conosco. Então, primeiramente, é uma satisfação receber esse convite e estar aqui no seu podcast, Guilherme. E falar de mim é falar de alguém do Norte, né? Eu sempre, por mais que eu tenha nascido em Goiás, em Goiânia, eu vim para Rondônia com 1 ano, né? Então, eu tenho 40 anos de Rondônia, né? E me sinto rondoniano, né? A gente tem essa divergência. E me sinto do Norte. Isso é importante porque quando eu fiz faculdade, eu comecei a faculdade em Goiás e transferi para a faculdade de Rondônia, uma escolha pessoal minha, até o meu pai, na época, queria que eu fizesse a Católica de Goiás, que eu tinha passado, né? Mas eu quis voltar para Rondônia, que eu queria montar minha carreira lá, eu tinha muito receio de ficar em Goiás e fazer a faculdade em Goiás e não voltar para Rondônia. E então eu me intitulo, né, por um aspecto que a gente pode chamar ius solis, né, um nortista pelo território ali, por quem mora lá. Então, eu sou de uma perspectiva de que quem era do Norte não estudava, além de fazer faculdade, pós-graduação, tudo mais. Então, para mim, essa percepção acadêmica, ela faz parte da última década, né? Dos últimos 10 anos, que é onde eu vi e vislumbrei que fazer um mestrado era possível, que depois fazer o doutorado era possível, e dialogar com a partir do Norte. E isso, para mim, é muito importante, porque nós temos uma cultura no direito processual e em todos os direitos, em que você tem um eixo, São Paulo, Rio, talvez Rio Grande do Sul, Curitiba, BH, um pouco Recife, um pouco Ceará, um pouco Bahia. A gente pode dizer que o direito brasileiro ele está doutrinariamente dentro disso. É óbvio que Brasília tem isso também, mas não por ser Brasília, mas por ser o centro do poder, mas o direito estaria ali. O direito processual em si, a gente tem Escola Paulista, Escola Mineira, e você tem ali a gaúcha um pouco, tal. E você pensar processo civil a partir do Norte era algo que eu nunca imaginei. Apesar de eu ser sempre um apaixonado por processo civil, estudar processo civil, entender processo civil, mesmo antes de dar aula. Então, quando eu fui percebendo isso com o novo código e com as transformações que o projeto fez, minha vida foi se abrindo nacionalmente e, graças a Deus, né, por exemplo, o tema de hoje vai ser um tema de recursos, para mim, uma surpresa a cada vez que eu lanço uma nova edição e eu vejo gente do Brasil inteiro comprando. Porque eu fiz a primeira edição do meu livro de recursos para um consumo dos meus alunos. Eu tinha uma apostila de 200 páginas do código passado, eu falei assim, eu vou transformar essa apostila em livro, novo código, que eu já ia ter que reeditá-la, digamos assim. Então, era para se meus alunos gostarem, já está ótimo. E aí, eu transformei isso em diversos artigos, fui tendo aprovações que, de uma certa maneira, são chancelas de carimbos de qualidade de escrita, de pesquisa e tudo mais, e passei a dialogar. Então, hoje eu vejo meu livro sendo citado no Brasil inteiro
eu acabei de ser citado pelo TST, e então, tipo assim, para mim é algo que me surpreende, que me faz ser um pioneiro. Então, para mim, eu sou advogado de Rondônia, nortista, e que hoje eu me coloco como um professor do Norte também, porque eu dou aula na UFAC hoje, eu sou uma pessoa de 2 estados, e me apresento dessa maneira, dialogando, sem precisar, digamos assim, e você que é do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina ali, né? Mesmo longe demais das capitais, né? Que é algo, é um jargão que também serve para o Rio Grande do Sul, do Humberto Gessinger, né? Longe demais das capitais, a gente consegue. Eu não precisei mudar para São Paulo para que eu fosse lido, não precisei mudar para o Rio para que eu fosse lido, como em diversas áreas são, ou como numa lógica de 10, 15 anos atrás, muita gente do Brasil inteiro saía para fazer as faculdades ou as pós-graduações e ficavam lá para serem reconhecidos. Então, para mim, essa é a minha grande satisfação, né? É alguém que dialoga do meu local. Eu não preciso sair para ter um reconhecimento. E é óbvio que o reconhecimento ainda é gradual, ele é crescente, mas cada vez dialogam mais, cada vez sou chamado para mais eventos, mais diálogos, né? Os meus textos hoje, já como doutor e tudo mais, meus artigos saem em todas as revistas que eu almejo. Então, tipo assim, você sabe como é a dificuldade, né? É a gente lá mestrando, querendo fazer uma publicação, aí manda para o artigo, é reprovado, né? Hoje, os meus artigos, as minhas reflexões e pesquisas são publicadas nas revistas, então eu me apresento como alguém pioneiro diante de uma realidade acadêmica que não existia e que hoje eu digo, eu sou um pesquisador de processo civil do Norte. E olha que eu até faço esse adendo porque eu tenho um irmão que mora em Goiânia, né, e que ele é militante partidário, ele é da UFG, né, e ele me falou há uns 10, 12 anos atrás, falou assim, Vinícius, você tem que pesquisar direito ambiental, você tem que pesquisar direito indígena. Por quê? Porque você vai ser referência mundial, nacional, se você for de Rondônia, falando sobre direito ambiental, falando sobre direito indígena. E eu falei assim, mas não é minha praia, né? Ele falou assim, mas esse é o caminho mais fácil, você ser reconhecido. Eu falei assim, não, eu quero ser reconhecido pelo processo civil, né? E aí eu acho que eu quebro essa barreira, né? Eu não preciso falar dos temas da minha região em relação à temática ambiental, temática amazônica, temática originária, para ter esse reconhecimento. Quem o faz bem, tudo mais, mas eu sempre digo, e eu abro o Fórum Amazônico, né, que é o evento que eu faço, nós fazemos jurisdição em todo o Brasil. Então, todo o Brasil pode falar sobre jurisdição. Eu acho que esse é o meu lema, né, pensando, refletindo assim. Então, essa é a minha representação, acho que ficou um pouco sem ser formal, mas é assim que eu me vejo, né, essa construção. E é óbvio que, para os meus alunos, hoje da UFAC, mas de todos os locais, eu digo, vocês têm hoje uma perspectiva de construção de carreira acadêmica e profissional que eu não tive. E eu construí uma carreira acadêmica meio sem fazer escolhas. Eu fiz o mestrado que apareceu para que eu pudesse fazer e gostei muito. Eu fiz o doutorado que eu passei na primeira oportunidade, ou seja, assim, eu não fui planejando a minha carreira conforme eu queria, né? Por quê? Porque quem é do Norte, na minha realidade de 10 anos atrás, já teve a oportunidade de fazer mestrado e doutorado, mas não sem tantas escolhas, Minter e tudo mais. E quem está hoje no Norte já tem outra realidade, já tem PPGD, já tem outros diálogos. Hoje tem alguns com aulas online, então você já tem uma nova realidade. E eu sempre digo, vocês têm um leque de oportunidades, então pensem alto. Porque se eu cheguei aqui sem pensar alto, porque assim, quando eu me formei, se eu fosse um advogado de sucesso localmente, eu já estava muito feliz, né? E hoje eu vejo que eu alcancei mais do que eu achei que fosse possível alcançar, imaginar e tudo mais. Querido amigo, obrigado por compartilhar essas particularidades conosco. Muito bem.
Existe uma temática que é quase que indissociável da pessoa do nosso convidado: os recursos. O professor Lemos estuda, publica e contribui para o desenvolvimento dessa temática há pouco mais de uma década. Enquanto conversávamos sobre a proposta de tema para este episódio, tivemos a ideia de fazer um giro histórico sobre os recursos cíveis na perspectiva do direito brasileiro. Professor, a palavra é sua. Fique à vontade. Para mim, recursos é algo que está interligado à minha vida, não só por ter sido a aula que eu mais dei, né, que eu mais ministrei, que eu mais falei, que eu mais pesquisei e que eu tento sempre sistematizar ou reconstruir ou ressignificar aqui. Então, assim, recursos para mim é o que eu mais falo, o que eu mais sou reconhecido. Eu até tento sair desse rótulo sempre, né? As minhas pesquisas de doutorado foram fora do tema, mestrado também fora um pouco do tema, mas recursos, digamos, me persegue e muitas das vezes todo mundo quer me ouvir falando de recursos. Eu não tenho nenhum problema em relação a isso e achei bem interessante a sua ideia, né, de falar sobre essa construção. E é importante assim, porque a gente tem um sistema posto, arcaico e secular mesmo. Então, nós temos essa construção brasileira de os recursos ordinários de primeiro grau, seria agravo de instrumento e apelação. Aí nós temos os recursos internos do tribunal, né, ou o recurso interno de qualquer lugar, que é embargo de declaração, e nós temos o agravo interno, e fechamos isso daqui, 4 recursos: agravo de instrumento, apelação, agravo interno e embargo de declaração. Tem o recurso ordinário, mas eu coloco ele como, ao menos no aspecto processual civil, como um recurso escanteado, porque ele não tem muita função macro. E depois nós temos essa recorribilidade para os tribunais superiores, né, que é o recurso especial, recurso extraordinário, e embargos de divergência, agravo e recurso especial. Então, a gente pode dividir aqui 2 grupos de 4 recursos que são postos aqui. Dentro, e aí fazendo uma reconstrução, pensando o sistema processual brasileiro, ele é um sistema de 1300. Nós temos ali a construção das ordenações portuguesas, e dentro dessa organização da jurisdição em que o rei era o detentor da jurisdição, desde 1300, das decisões delegadas pelo rei, cabia apelo ao rei. E de determinadas decisões, cabia agravo ao rei. Se agravava dessa decisão. Então, essa concepção de divisão entre sentença, apelação, decisão interlocutória, agravo, na época era sentença interlocutória, agravo, é algo que tem quase 700 anos. Né? Nós temos ali 600 anos que a gente já tem esse modelo. E assim, não tem muito o que se trabalhar em relação a isso. E eu digo que não tem muito porque, assim, talvez nessa divisão entre jurídico positivo e lógico jurídico, né, essa percepção filosófica, ou que de filosofia do direito, o recurso ele é algo que transita entre os 2 pontos. Ao mesmo tempo que ele precisa de um ordenamento construído, e por isso ele é algo jurídico positivo, o direito de recorrer é lógico jurídico, é da própria percepção de que se você tem 2 jurisdições, você tem uma jurisdição melhor aqui e tudo mais, então você tem o direito de recorrer. E eu, no meu livro de pós-doc, eu falo sobre essa construção do direito de recorrer, porque a gente tem que pensar que essa concepção de camadas de jurisdição é uma concepção nova. E a cada camada de jurisdição, você precisa de um acesso à nova camada. E eu até digo que a complexidade do sistema judiciário faz com que tenha uma complexidade
do mundo recursal. Quanto mais simples for o sistema judiciário, mais simples é o sistema recursal. E aí você pensa, onde que nasce o recurso? O recurso em qualquer lugar do mundo nasce a partir do momento em que você tem camadas de jurisdição. Porque, primeiro, você tem uma jurisdição divina representada por alguém. E aí você pensa o absolutismo, ou antes do absolutismo, quem tem essa percepção? Como você recorre da última palavra se ela é a única palavra? E aí você pode pensar, para a gente não ir longe na história, eu gosto de falar sobre algo mais atual. Se você pegar alguma tribo africana ou algum país autoritário no Oriente Médio, ou se você pegar uma tribo indígena brasileira, que são realidades postas no mundo atual, cada um tem a jurisdição, cada um tem a sua própria jurisdição. Você pega uma tribo indígena que não tem contato com a cultura ocidental, ela vai ter o seu modo de jurisdição, ou feita de modo coletivo, ou feita pelo cacique, ou feita por quem eles respeitam essa jurisdição. E se a jurisdição é uma só, você não tem recurso. Se a jurisdição é prestada pelo rei, você não tem recurso. E aí muitos explicam, e tem uma razão de ser, que o recurso também não era possível nem para questionar a palavra do rei, porque o rei, na história, o absolutista, ele era a palavra de Deus na Terra. E como que você recorre da palavra de Deus? Você não recorre da palavra de Deus. Então, quando as sociedades ocidentais evoluem e retiram do ditador ou do imperador ou do monarca soberano a concepção divina, você passa a reorganizar aqui a jurisdição. E aí você passa a criar uma concepção de recurso. Então, recurso nasce sempre com a percepção de duas jurisdições e que não tenha uma jurisdição divina, né? Porque você não questiona a palavra de Deus. Então, quando a jurisdição deixa de ser do ente divino e passa a ser de um mortal, digamos assim, por mais que fosse o rei, você passa a ter direito de recorrer. Então, essa é a própria concepção. E qualquer sistema recursal, ele vai ser construído em quantas camadas existirem. E eu utilizo essa comparação só para a gente pensar em dois países altamente complexos, o Brasil e os Estados Unidos. O Brasil tem STJ, os Estados Unidos não. Por que os Estados Unidos não tem STJ? Ele não precisa, porque ele é construído em leis estaduais. Se ele é construído em leis estaduais, ele não precisa de um tribunal uniformizador do direito federal, né? Ah, mas tem leis federais lá? Tem, mas são tão poucas leis federais e sobre poucos assuntos que a Suprema Corte dá conta, ou os tribunais de apelação de direito federal, que são só 13, dão conta de pacificar essas leis federais. Mas você vê que são dois sistemas de países continentais enormes, um com 200 milhões e outro com 300 milhões, e que tem dois sistemas. Então, enquanto a gente está falando sobre relevância do recurso especial, lá eles não têm recurso especial, né? Por quê? Porque eles não precisam de recurso especial. E isso não é bom ou ruim, é uma escolha de construção federativa deles. O direito é eminentemente estadual. Então, a gente tem essa camada a mais. E quantas mais camadas a gente for tendo, mais recursos a gente vai ter que pensar. É óbvio que aí vai chegar os críticos de plantão, né, e vão falar assim, nós temos recursos demais. Eu não sei nenhum recurso que eu possa tirar. Se eu analisar aqui, talvez o recurso ordinário que eu falei, você poderia renomeá-lo ou dividir aqui entre outra função, mas ele é tão insignificante para o processo civil. Mas se você pensar, vou tirar a apelação, não tem como. Ela é a base do duplo grau. Tem gente na doutrina que diz, vamos então restringi-la. Tudo bem, você pode restringir, mas você não vai tirar a apelação. Você pode até restringir, não pode
apelar contra precedente, alguma coisa assim, é ok, mas a apelação continuaria existindo. Todo país tem que fazer uma escolha sobre as recorribilidades das interlocutórias. Nos Estados Unidos, não cabe. Não cabe. Você tem artifícios de impugnar, como, por exemplo, conflito de competência, né? Porque, por exemplo, num país como os Estados Unidos, que não tem recurso das interlocutórias, a suscitação de um conflito de competência é um recurso sobre competência. Você vai utilizando sucedâneos em relação a questões incidentais, mas você não tem o recurso, basicamente, porque a autoridade do juiz nos Estados Unidos é maior. Então, você tem aqui diferenciações sobre essa construção. E aí cada país vai tendo essa construção. Eu não vejo, dentro da nossa construção, nenhum recurso inútil no direito brasileiro. A gente pode tornar inútil o embargo de divergência. Pode tornar, né? À medida com que os tribunais superiores forem julgando menos em turmas, o embargo de divergência pode acabar. Mas eu não vejo nenhum dos recursos que fossem a mais, porque as nossas camadas jurisdicionais necessitam da quantidade de recursos, por mais complexo que possa ser aqui. Esse é o primeiro ponto de construção. Acaba o divino, começa a percepção recursal, e depois, a cada camada que você reorganiza, você precisa de um recurso a mais. E como assim a cada camada? Que, enquanto tinha somente o divino, ou seja, é o monarca, instância única, não cabe recurso. Quando ele passa, eu não posso passar, ele pensa, eu não posso passar o dia inteiro julgando. Eu tenho que executar, eu tenho que legislar, eu tenho que fazer outras coisas. Então, ele passa a ter jurisdição delegada. Isso é secular, né? Tipo assim, não é milenar até. 2000 anos atrás já tinha jurisdição delegada. O monarca não pode tudo, ele delega para nobres, e aí você pensa as funções dos nobres, eles podiam julgar e o recurso já cabia para voltar ao monarca. Por isso, você apelava ao rei, você agravava da decisão do nobre ao rei, né, da jurisdição delegada ao rei. Então, você tem essa construção de quanto mais delegações tem, mais recursos você vai ter. Então, a apelação e o agravo de instrumento nascem no direito português quando o próprio rei de Portugal passa a delegar isso, a delegar nas ordenações, né? Desde as primeiras ordenações em que ele passa a delegar. Ele não vai julgar tudo, então o nobre de tal região vai julgar essa questão, essa ação, essa questão, isso tudo mais, e ele fica como um ente recursal. Então, você precisa desse aspecto. Na evolução, quando ele passa a ser uma instância acima de uma segunda instância, porque aí começam a se pensar, mais ou menos, já depois que o Brasil é descoberto e tudo mais, já começa a se pensar na estrutura de desembargadores, desembargar as decisões judiciais. Aí o próprio rei passa a ser a terceira instância, né? Ou uma instância recepcional. Então, essa construção de complexidade depende da quantidade de jurisdições que você quiser ter. E isso é bem simples da gente perceber se a gente pensar que a gente tem um sistema processual mais simples, que é o juizado especial, jurídico positivo. Aqui você pensa, aqui o sistema recursal é bem simples, só tem um recurso ali, o recurso nominado. Depois, óbvio que tem embargo de declaração, óbvio que se tiver decisão monocrática vai ter agravo interno, e recurso extraordinário porque ele é condicional. Então, você tem um sistema mais simples aqui. Então, essa que é a própria construção que a gente tem de maneira macro aqui. Um outro ponto, e aí eu até cito o livro do Lucas Boril, que ele fala sobre isso, que é a tese do doutorado dele, e, assim, óbvio que é o aspecto histórico da tese de doutorado dele, porque a tese de doutorado ele fala sobre o objeto do recurso, o que é esse efeito devolutivo, e se nós temos um efeito que devolve, ou se nós temos aqui
o objeto do recurso, né? É uma interpretação bem interessante aqui. Mas o que eu mais gostei quando eu li o livro dele foi do aspecto histórico em que ele fala que o recurso nascia do efeito aqui, que a gente pode dizer translativo, e não do efeito devolutivo. Essa percepção do quanto devolutum, quanto appellatum, não cabia para o rei. E aí tem uma lógica, né? Você pensa, quando você imagina a existência de um monarca julgador do recurso, de um soberano julgador do recurso, você vai limitar o poder do monarca a rejulgar a ação? Então, de uma certa lógica, o recurso nascia como eu quero a opinião do rei. Ponto. E se eu quero a opinião do rei, ninguém vai dizer o que o rei pode falar ou não. Então, o recurso nasce sem o efeito devolutivo, em termos do quanto devoluto. O efeito devolutivo existia em relação a devolver a jurisdição para quem é o detentor originário. Mas existia uma falta de definição. Seria como se fosse algo meramente formal e amplo. Eu quero a opinião do rei. E ninguém vai limitar. Mas eu fui condenado aqui, eu estou recorrendo só sobre isso. O rei só pode falar. Não, o rei pode falar sobre tudo. Se você quis a jurisdição do rei, você reabriu uma segunda jurisdição. Então, assim, isso que eu achei mais interessante da tese dele, óbvio que não é a tese, mas é a parte histórica da tese, e faz sentido. Porque como que você limita a atuação do rei? E fala para o rei, olha, só estou recorrendo do pedido A, do pedido B o senhor não pode analisar. Não faz sentido isso, né? O rei pode analisar tudo. Ou você não leva o acesso ao rei e faz coisa julgada, ou você permite que o rei possa tudo. Então, dentro dessa concepção, o recurso era o acesso à segunda instância, e amplo, acesso amplo à segunda instância, ou seja, eu quero uma nova decisão. Essa decisão pode ser sobre o que for aqui, né? Então, essa é uma percepção que eu acho bem interessante, que não era o objeto de estudo dele, mas ele passa por isso para construir, e aí eu elogio muito em relação a isso, porque muda, né? Porque a gente tem essa concepção de que, e tem esse brocardo romano, que é, em latim, que é quanto devoluto, quanto apelato, ou seja, eu só devolvo o que eu apelei, então parece que é algo histórico, mas você não limitava o rei. Se você recorresse da sentença, quase que era você falar assim, quero a opinião do rei. Essa dialeticidade de você falar, querer convencer, era meramente retórica, porque o rei podia tudo em relação a isso. Então, eu acho isso bem importante para quem estuda recurso, falar sobre isso, entender isso daqui, para a gente poder conseguir perceber que primeiro nasce o recurso com ampla jurisdição recursal, ou seja, com ampla possibilidade de revisão, depois nasce a definição, e hoje nós temos uma definição estanque. Eu recorro do que eu quiser, o que eu não quiser está formada a coisa julgada. E aí depois você tem a construção de um efeito translativo, que é a possibilidade das questões de ofício, dentro do capítulo impugnado e tudo mais. Mas essa concepção de recorrer de capítulo impugnado é algo recente. Recente que eu digo é a partir de uma evolução do direito recursal. E aí, falando sobre o direito no Brasil, né, como que é essa construção, a gente não tem tanta evolução em relação a isso. Nós temos um sistema de primeiro grau que trabalha desde 500 anos atrás, muito claramente, com apelação, agravo de instrumento e embargos de declaração. Tem gente que não coloca embargos como recurso. Eu consigo entender o embargos como recurso claramente. Você impugna uma decisão para o mesmo julgador com uma outra finalidade, que é uma impugnação de uma decisão limitada e tudo mais, mas com uma outra finalidade de você corrigir aqui. Mas você tem aqui
uma construção histórica de 500 anos, e que isso não evolui. É óbvio que aí cada código faz uma escolha. O de 39 quis limitar as interlocutórias, o de 2015 voltou com a limitação sobre as interlocutórias. São tentativas e erros aqui. É óbvio que você tinha uma concepção, e aí o próprio conceito de sentença e conceito de interlocutória muda com o tempo. Lá, nas ordenações portuguesas, tinha uma concepção de sentença interlocutória, sentença final e despacho. Hoje nós temos uma outra concepção. Então, a gente vai remodelando isso. Mas nós temos um sistema que a gente pode dizer que é tradicional. Dentro desse sistema tradicional vem a indagação. Daria para fazer diferente? Vejo que não. Poderia até chamar por nomes diferentes. Recurso, por exemplo, o Leonardo Cunha já falou várias vezes em palestras que para ele, dar nome aos recursos é só complicar. Poderia ter recurso. Se tem decisão, tem recurso. E aí, não importa o que eu recorri, não importa o nome que eu desse a ele. É uma ideia bem interessante até. Não sei se é a melhor das ideias, mas bem interessante. Mas, assim, não importa se a gente manter o nome de apelação e agravo, é porque o sistema do juizado usa recurso sem nome, e a gente é tão viciado em nome, que aí o recurso sem nome vira recurso nominado. E ninguém percebe que é recurso sem nome, né? Dia desses eu fui consultado e falei assim, alguém entrou com apelação ao invés de recurso renominado. Errou o nome. Eu falei, não, ele errou o nome, mas ele não errou o nome, que um é recurso nominado e outro é apelação. Um é recurso sem nome. Sem nome. É recurso sem nome. O código diz lá, recurso. Aí passou-se a se chamar um recurso que não tem nome, e aí tem gente que nem entende. O inominado está tão enraizado que não entende que inominado é sem nome. Se eu colocar recurso, então quem coloca com apelação, eu não vejo como um erro infungível aqui, né? Não pode ser fora do prazo. Então, não temos que nos apegar aos nomes, temos que fazer escolhas. E as escolhas estão feitas. E, as recorribilidades das interlocutórias, quais são as complicações em relação a isso, né? Eu até lembro que um dos meus primeiros artigos na Repro foi não sobre se era certo ou errado o rol taxativo, mas como isso ressignifica o poder judicial. O juiz entender que durante um ano que ele toca o processo, a palavra dele vale mais. A palavra dele ele tem uma liberdade decisória maior em relação a isso. Como tem nos Estados Unidos, por exemplo, né? Você não questiona, você protesta e depois você argue em apelação. Você faz o juiz decidir e você fala, protesto, discutimos depois. Então, você tem uma respeitabilidade pela decisão de primeiro grau. Enquanto aqui a gente tem uma outra cultura, que é vamos buscar a decisão agora, a tutela provisória agora, né? Então, você tem esse imediatismo das decisões, né? Mas eu acho que essa é a construção. E, diante disso, o direito brasileiro, mesmo no Império, ele vem sendo construído em relação a isso. É óbvio que, e aí vamos incrementar, quando é construída a Constituição do Império, é colocado o STF. Essa concepção de STF, óbvio que não era bem STF, era a Suprema Corte de Justiça, depois ele vai mudando de nome até chegar no STF. E, a partir dali, tem recurso extraordinário. Então, você tem ali uma concepção de qual acesso. Você já tinha, ainda porque mesmo no Império Brasileiro, se utilizava as ordenações portuguesas para apelação, para o processo civil como um todo, mas apelação, agravo, embargos de declaração, e depois você implementa ali o recurso extraordinário, ou seja, como alcançar o Tribunal Superior, quais as suas possibilidades de você alcançar o Tribunal Superior. Então, você vai reconstruindo aqui
essas espécies recursais. À medida com que o direito vai evoluindo, os tribunais vão evoluindo, os estados vão evoluindo, você tem outras possibilidades. Então, você vai ter ali o embargo dos infringentes, que nasce no começo do século passado, pela discussão dentro de uma mesma turma, ali de um voto em contrário, então cabe embargos de infringentes sobre isso, né? E aí você vai construindo essas possibilidades aqui. O direito brasileiro ele foi muito, a gente pode dizer, prolixo, mas isso num sentido bom, porque como a Constituição da República não versou sobre o direito processual ser um direito federal, nós tivemos ampla produção de códigos nos 40 anos de República, né? Até vir o Código de 39, por causa da Constituição já no Estado Novo, né? Até ali você tem códigos de quase todos os estados. Os estados São Paulo, Rio, Bahia, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Rio Grande do Sul, e aí tem uma coletânea da editora Totti que refez, e eu recomendo demais, e eu estudei todos os códigos que eu achei, né? Quais eram os sistemas recursais desse código, né? E é óbvio que eles são mais ou menos parecidos, né? Mais ou menos parecidos, mas é óbvio que um vai ter embargos de infringentes, outro não vai ter, outro vai ter um recurso a mais, outro não tem, né? Óbvio que tinha uma diretriz federal para o recurso extraordinário, para o acesso à Suprema Corte, né? Mas, fora isso, eles tinham total amplitude aqui. Então, você tem uma ampla produção legalista ou legislativa de processo civil e pouco estudado, né? Eu tenho até... eu acho que quem estuda a história do direito, ou tinha que ter um ramo História do Direito Processual, acho que só a USP faz isso, né? Que tem ali os professores que estudam história do processo civil, mas o que nós temos de ordenamentos que foram jogados fora quando entra em vigor o Código de 39, e alguns evoluídos demais, né? ou alguns bem evoluídos, né? E não só isso, nós temos a Consolidação Ribas, que é da época imperial, que é quase que uma consolidação propondo, um código, aí tem uma discussão qual foi a vigência dela, que já falava, por exemplo, de negócio jurídico processual lá atrás, né? Olha como era avançado. E dentro disso, e isso foi um dos motivos do meu trabalho de doutorado, de pós-doutorado, eu fui estudar a fundo isso, os sistemas recursais são construídos em singularidade ou não, ou são construídos em unirrecorribilidade ou não. Porque no Código de 39 havia a previsão legal de que você podia utilizar-se de 2 recursos, desde que somente o último que valesse. Ou seja, você tinha ali uma percepção de fungibilidade. Não importa qual recurso você utilizar, ou de variabilidade ali. O Pontes de Miranda falava sobre essa variação entre os recursos. Você podia variar. Se você podia variar, teoricamente, você podia escolher. Eu prefiro esse recurso do que esse recurso, né? Então, eu faço estudos se eles são construídos em singularidade. E eu vejo que, da minha conclusão, é que não tem como a gente construir um sistema recursal sem que a base seja a singularidade, que a base seja a unirrecorribilidade. O direito de recorrer ele é tão importante que ele deve ser claro e certo. Como assim claro e certo? Eu preciso dialogar legalmente com quem vai recorrer, como recorrer, do que recorrer e qual é o recurso que ele possa utilizar. Deve ser dentro dessa concepção. Mas eu posso dar diferentes recursos? Posso, dentro de legalidade. E aí, ao ter a legalidade, o normal será a unirrecorribilidade. Eu tenho uma hipótese recursal para cada espécie de decisão. E aí você vai construindo isso. E aí essa variabilidade que dialogava com a fungibilidade do Código de 39
morre em 73. E aí fica bem claro. O Código de 73 não fala em fungibilidade, ele não precisa falar de singularidade ou unirrecorribilidade, porque ele constrói, né? Quando o nosso novo código, ou o atual código, fala de sentença cabe apelação, é um reflexo de singularidade, é um reflexo de unirrecorribilidade. Quando ele fala de interlocutória cabe agravo, ele vai construindo isso daqui. E essa é a própria concepção de que nós temos um sistema recursal de séculos que vai sendo aprimorado pela formação federal. 39, de 39 para cá, nós não temos grandes diferenciações. A maior diferenciação é que saíram os embargos de infringentes. Os embargos infringentes, eles tinham um quê ali de embargos de divergência interna, né? Embargos de divergência interna, né? Quando você tem um voto aqui, eles ainda existem alguns regimentos em relação a isso, né? Como se fosse, se um dos membros do colegiado votou a meu favor, eu posso recorrer para ampliar a tese dele, né? Mas isso é sepultado agora, em 2015, com os embargos de divergência. E depois nós temos os dois recursos mais novos, né? Quais são os dois recursos mais novos? O agravo interno. E o agravo interno ele passa a existir a partir do momento em que os colegiados brasileiros autorizam as decisões monocráticas. Por quê? Porque, e aí eu volto a falar sobre a complexidade da jurisdição. Se a jurisdição de um tribunal for meramente colegiada, não cabe agravo interno. E até hoje, se o colegiado julgar a sua apelação, o seu recurso, ou o que for, não cabe agravo interno. Caberá agravo interno a partir da autorização da decisão monocrática. Tem decisão monocrática, você tem que ter um recurso. Então, essa complexidade de camadas decisórias vai trazendo mais recursos. Então, a partir do momento, no século passado, quando os relatores falam, a gente não consegue julgar tudo de maneira colegiada, precisamos decidir sozinhos. Precisou decidir sozinho, nasce o agravo interno, né? Que até foi um nascimento assim que a gente pode dizer meio complexo. Agravo regimental, depois ele é internalizado no Código de Processo, aí em alguns regimentos eram 10 dias, o Código de Processo falava 5 dias, né? Então tinha essa definição, mas hoje bem delineado o agravo interno. E o último, né, é a divisão do recurso extraordinário em dois, porque até 88, 89, né, que é o ano de nascimento do STJ, o recurso extraordinário servia para as duas coisas, para falar de Constituição, né, que é o que o recurso extraordinário serve hoje, e para falar de lei federal, que era para falar assim, olha, STF, eu sei que a sua função não é falar de leis federais, mas essa lei é tão relevante e como estão julgando ela é tão relevante que você precisa falar de lei federal, né? Que você precisa falar de lei federal. Que aí era a arguição da relevância. E olha o motivo. Tem gente que fala assim, estão ressuscitando a arguição de relevância do recurso extraordinário. Mas tinha uma razão de ser. O recurso extraordinário era para a Suprema Corte para falar de Constituição. E você podia entrar com recurso extraordinário para falar assim, não é função de vocês, base, falar de lei federal. Mas essa questão é relevante, vamos supor, está sendo tratada de modo diferente pelos tribunais e eu quero que vocês falem. Ou seja, seria o recurso especial que a gente conhece hoje dentro do recurso extraordinário. E aí, bem claro. Então, se eu entro com recurso extraordinário puro e simples, matérias constitucionais, eu não precisava falar sobre a arguição de relevância. Mas eu tenho uma questão federal que o Tribunal de Rondônia não está sabendo definir. Eu quero que o STF julgue. Aí eu fazia a arguição para dizer que essa lei federal é importante. Como foi tendo arguições demais, pensou-se nessa divisão entre STJ e STF.
e a partir de 89, quando o STJ é implementado, nós temos o recurso especial, e aí você tem uma cisão do recurso extraordinário até então para o recurso especial e recurso extraordinário. E aí, essa aqui é a montagem do que nós temos hoje, né? E também, né, o filtro de admissibilidade pelos presidentes dos tribunais, a escolha, né, que aí faz ter o agravo em recurso especial ou recurso extraordinário. Depois nós temos a escolha pelo julgamento em turmas e não pelo colegiado maior. Aí você faz nascer embargos de divergência, né? Por que não tem esse tanto de recurso na Suprema Corte Americana? Primeiro que são raras as monocráticas que eles dão. Se eles não dão monocráticas, não tem agravo interno. E eles não decidem em turmas. Se eles não decidem em turmas, não tem embargos de divergência. Então, assim, tudo depende da organização judiciária que a gente tem. E aí o embargo de divergência é uma escolha de composição. Como assim uma escolha de composição? É a partir do momento que duas turmas julgam a mesma matéria, você precisa de um pacificador posterior, repressivo, né? que seria ali os embargos de divergência. Se tivesse um STF, por exemplo, que só julgasse no plenário, você não teria embargos de divergência. Toda decisão do STF já seria a decisão do STF. Então, você tem decisões do STF, mais ou menos, a das turmas, e decisões do STF com maior autoridade, que é a do plenário, de embargos de divergência, nos casos que vão caber embargos de divergência ou em outros casos em que já se afeta diretamente a turma. Então, essa aqui é a grande construção do direito processual brasileiro recursal. Eu tento falar aqui que sempre começo falando para os meus alunos, né? Não se desesperem, gente. É a matéria mais difícil da faculdade de Direito, é a relação recursal. Não tem outra. Aí, é óbvio que os alunos brincam, falam assim, mas é porque é a sua. Não, eu queria dar uma matéria mais fácil. Mas tem um motivo. Eu sempre falo isso. O processo civil, no primeiro grau, é um debate entre as partes. Autor versus o réu, e o juiz é só como se fosse um juiz de boxe ali, né? Batam vocês aí. Só que, no final, o juiz decide. E aí, a partir dali, você tem uma relação clara, e aí você pode pensar, quem acha que a teoria do Billow está ultrapassada, no mundo recursal vira muito claro. Tem uma relação entre o recurso do Estado e da outra parte. A triangularização aqui é o que faz ser complexo, porque quando eu contesto a versão do autor. Quando eu recorro, parece que eu estou recorrendo contra a decisão do juiz e que eu estou esquecendo a outra parte. Tanto que tem o advogado, os mais inexperientes, acham que o agravado é o juiz, porque ele quer falar tão mal da decisão do juiz que não tem nada contra a outra parte. E às vezes, isso no agravo é muito claro, né? Vamos supor aqui um indeferimento de provas. A outra parte não falou nada sobre isso. E talvez o agravado nem tenha nada contra a produção da minha prova, mas o juiz tem. Então, tem muita gente que fala assim, não, eu estou indo contra o juiz. Então, você tem aqui claramente, e aí no mundo recursal, a teoria do Billow fica bem clara, que é uma relação jurídica, porque, pelo menos a meu ver, porque eu recorro da decisão do juiz e da outra parte. Então, essa triangularização fica complexa. E aí eu digo que a matéria é mais complexa, por quê? Porque eu tenho que olhar para a decisão do juiz, que é o que eu impugno, diante dos argumentos da minha contraparte, da minha outra parte. Então, você tem ali uma triangularização, aí você tem toda a complexidade do que é jurisdição e do que é ação, dialogando do que o que é recurso. Que o mérito recursal não é o mesmo que o mérito da ação, e aí você vai tendo essas complicações dentro disso. O que é um capítulo recursal, né? O tribunal não pode tudo, ele tem limitações. Todas essas
minúcias que para os processualistas podem ser fáceis, né, ou até são difíceis, para o alunado é muito complexo em relação a isso. E eu falo, gente, recursos é algo que um dia faz sentido, né? Um dia faz sentido. Não sei se consegue ser durante a faculdade, mas um dia faz sentido e é difícil demais, né? E por quê? Porque a própria jurisdição vai se protegendo em termos de camadas, né? E nada disso, e eu tento sempre explicar para os meus alunos que nada disso é sem sentido, como eu expliquei, né? Por que tem embargos de divergência? Porque o Brasil gosta de decidir em turmas. Tira as turmas, mas o STF não vai conseguir julgar no plenário. Tudo bem, mas se tira as turmas, você tira embargos de divergência, claramente. No STJ, um pouco menos, né? Como você tem as divisões materiais, no mínimo entre penal e civil e fazenda pública, né? Você pode ter diferenciações processuais entre elas, porque você tem ali que eu posso ter uma decisão em uma turma de fazenda pública com uma turma de direito privado, e aí você ter diferenciações entre recurso especial, sobre cabimento, sobre o processo civil como um todo. Mas você diminuiria, né, em relação a isso. Então, essa construção recursal está posta e ela pode diminuir ou aumentar à medida que a gente coloca camadas em relação a isso. A cada camada que você quiser reimplementar, um recurso a mais que você tem que fazer, ou aumentar um recurso, ou diminuir um recurso, e assim vai. Então, essa aqui é a própria construção recursal, e ela está a pleno vapor, está a plena ebulição aqui, construção, né? Nós temos a relevância do recurso especial, que vai remodelar boa parte de muita coisa, né? Então, essa visão construtiva evolutiva que eu apresento aqui, dentro desse tempo que me foi dado aqui, por essa possibilidade de fala, como que os recursos são construídos historicamente, e sempre pensando, tudo tem uma razão de ser. Não tem país do mundo que não tenha uma apelação. Não precisa chamar de apelação. O que no processo penal chama-se apelação, ou em alguns momentos, mesmo de sentença, cabe recurso em sentido estrito, ou que no processo trabalhista cabe recurso ordinário, é apelação contra a sentença, ou recurso contra a sentença. Você só está nomeando algo que está claro, recurso contra a sentença. E assim vai. Porque nós temos aspectos de jurisdição que são universais. Toda jurisdição no mundo inteiro tem sentença. Você pode conceituar o que é positivamente de uma maneira ou de outra, mas tem uma decisão que fecha a jurisdição. E todo o sistema recursal que possibilitar recurso sobre isso vai construir ao menos uma camada recursal. Então, é esse aspecto que eu digo. Nós vamos ter a complexidade que nós queremos ter em relação a camadas, né? Se a gente for pensar, por exemplo, muitos falam, vamos extinguir a justiça do trabalho, o mundo inteiro não tem isso. Vamos extinguir a justiça eleitoral, o mundo inteiro não tem isso. Então, você pode extinguir o tribunal. A jurisdição eleitoral, a jurisdição trabalhista vão estar em algum lugar. E aí você talvez vai ter teria que criar câmaras no STJ para falar sobre o direito do retrabalho, que, na verdade, seria a mesma coisa em relação a isso. Então, assim, a quantidade de jurisdição que você queira ter, aí, só para pegar esse gancho, se eu fechasse o TST, você fecharia o recurso de revista e abriria mais hipóteses do recurso especial. Você fecharia o recurso especial eleitoral e teria mais hipóteses de recurso especial. Então, depende do que você quer. Para você diminuir recursos ou aumentar recursos, depende dessa própria complexidade. Então, esse foi um apanhado histórico, um bate-papo sobre recursos. Tomara que tenha sido interessante a todos que estejam ouvindo, que tenha sido algo que possa se pensar pontos relevantes aqui, e me coloco à disposição. Novamente, te agradecendo a oportunidade. Professor Lemos, tenho 2 questionamentos sobre o tema deste episódio. O primeiro,
Na exposição de motivos ao anteprojeto do Código de Processo Civil, a comissão de juristas encarregada pela sua elaboração afirmou, certa altura, que buscou simplificar alguns sistemas ou subsistemas processuais e exemplificaram isso com o recursal. A partir da sua expertise nessa transição entre o Código de 1973 para o Código de 2015, atingimos esse objetivo ou tivemos resultado diverso? Eu vejo assim que o que se tentou fazer, e aí as duas principais tentativas foi mexer nas interlocutórias e mexer nos embargos infringentes. Os embargos infringentes, aí eu te faço a pergunta, era um problema? Né? Porque, assim, quantas decisões de revisão que você tinha por 2-1? Então, eu não sei se ele era estatisticamente um problema. É óbvio que ele tinha um problema doutrinário, era difícil demais explicar. Eu cheguei a dar aula de embargos infringentes. Por quê? Porque aí você tinha que explicar os capítulos da sentença, né? Aí vamos supor, um capítulo foi 2-1, um capítulo foi 3-0. No capítulo 2-1, cabe embargos infringentes, você não pode entrar com recurso extraordinário ou especial antes de entrar com infringente. Então, tinha toda essa discussão. Aí, se eu quiser recorrer só do unânime, tudo mais. Então, tinha essa complicação doutrinária, mas era tão pouco utilizado que eu não sei se é um avanço. E foi bem remodelado. Aí eu digo, até essa técnica de julgamento não unânime que foi posta no último minuto, tem gente até que diz que foi legal pelo modo de tramitação aqui, mas eu acho que foi uma evolução. Eu vejo hoje divergências sendo debatidas. Eu não tenho dados para avaliar se está melhor ou pior, mas eu digo, na minha praxis, né, eu vejo que tem muito mais desembargador votando divergente. Né? Tem muito mais desembargador votando divergente do que eu sentia na minha atuação jurídica antes do código, né? Antes desse novo código. Então, você pode ter que isso simplificou e talvez tenha melhorado o debate. Mas, sobre as interlocutórias, nós temos uma complicação, né? A nossa jurisdição é muito longa, é uma jurisdição que depende que essa restituição do tempo perdido que nós tivemos, né? Porque tudo que a gente julga é coisa do passado. Né? Eu sofri um dano, então eu quero uma reparação. Sempre é algo em termos de reparação. Quase nunca, a não ser na tutela reinibitória, que você vai pensar em inibir algo. Né? Você vai ter ali sempre uma restituição. Então, como o nosso processo é muito longo, nós não temos essa forma de esperar. A gente quer agravar de tudo logo. O juiz definiu que ele é competente, ele não é. Aí, se eu posso esperar ou até apelação, aí se definiu o que eu não posso esperar agora. Então, e é até interessante, porque, ao mesmo tempo que, por exemplo, nos Estados Unidos, se eu posso recorrer sobre a competência lá, e depois voltar tudo. Só que, muitas das vezes, nos próprios tribunais aqui, eles falam, olha, tudo bem, ele é incompetente, mas essa nulidade de algibeira, ou então o tribunal é competente, então não teve prejuízo, não vamos voltar. Então, essa concepção de prejuízo, né? A gente fala assim, a teoria das nulidades. Para quem estuda a teoria das nulidades, parece assim, olha como o processo tem um monte de nulidade, a gente tem que seguir o processo. Aí chega na prática e aí vê lá assim, a nulidade suscitada não demonstrou prejuízo. Muitas das vezes, até não, tudo bem, teve um vício formal, mas não teve prejuízo. A teoria de que não há nulidade sem um prejuízo comprovado, né? Então, a gente tem essa complicação que nos faz a querer recorrer imediatamente. Pensou-se em repetir o passado. A escolha de 2015 foi a escolha de 39, um rol taxativo aqui. Óbvio que com outras escolhas, lá eram 19, aqui foram 11, depois diminuído, tudo mais, depois aumentado. Então, mas simplificou?
Nada. Simplificou nada aqui em relação a isso. Talvez a grande simplificação mesmo, mas aí não é para o jurisdicionado como um todo, não seria para toda a advocacia, seria a falta de juízo prévio de admissibilidade nos recursos excepcionais. Como o Código pensou, eu entro com recurso especial, ele ia para o STJ, pronto. O STJ queria o analisar, o STF queria o analisar a admissibilidade, acabou. Então, você acabava com agravo em réspito. Talvez essa fosse a grande simplificação. Só que aí o STJ falou assim, não, mas aí vai abarrotar a gente aqui. Se você não tem o filtro de admissibilidade para diferenciar recurso especial admitido de ARRESP, aqui vai o abarrotar. Se hoje a gente recebe 400 mil processos anos, vai receber 600, 700, 800 mil mais. Talvez fosse a grande simplificação, mas eu não vejo que nenhum desses trouxe simplificação, né? Eu não vejo que nenhuma alteração recursal trabalhou em simplificar algo, né? Então, se essa foi a tentativa, eu acho que ela naufragou, né? E talvez o erro seja porque não precisamos dessa simplificação. Ou então, há quem defenda que por exemplo, o juiz de primeiro grau poderia negar a apelação porque está recorrendo contra repetitivo, né? Então, sim, você restringiria, e aí tem até um artigo que eu acho que é do Marcelo Pacheco, que ele fala sobre a apelação na Itália, né? Ele fala sobre a apelação na Itália, que muitas das vezes, dependendo do que se decide, a apelação nem é cabível, né? Então, que você teria que restringir o direito de recorrer, que hoje ele é amplo, né? Em termos do segundo grau, ele é amplo. Eu posso recorrer do que eu quiser. Eu posso fazer uma apelação horrível, né? E ela ser conhecida e ser julgada. Então, em termos do duplo grau, ele tem uma recorribilidade ampla em relação a isso, né? Talvez isso teria sido mais efetivo, você criar aqui mecanismos de cultura do não recorrer, do porquê não recorrer, do que eu tenho que argumentar para que meu recurso não seja tal, porque tem isso, né? Só que muitas das vezes, e aí eu vejo, é que, ao mesmo tempo que os tribunais reclamam que tem um monte de coisa, muitas das vezes eles salvam recursos. O relator tem tanto poder na apelação que ele pode julgar sobre muitas coisas que o apelante nem falou. E ele salva a reapelação. Então, muitas das vezes, você ganha uma ação porque você recorreu. Não é que você fez um bom recurso. Você pediu uma nova jurisdição. Então, eu não vejo que esse tenha sido o motivo. Eu acho que foi muito mais assim, vamos melhorar, vamos diminuir, vamos pensar em conciliação, vamos pensar em um monte de coisa, do que realmente as propostas não eram para isso, né? As propostas eram para melhorar o sistema, para os processualistas. Nós melhoramos o sistema para que seja mais usual, mas não para simplificar aqui, porque eu não vi simplificação nenhuma em relação a isso. O segundo, nossas cortes superiores, especialmente o Superior Tribunal de Justiça, quiçá em uma tentativa de desenvolvimento de jurisprudência defensiva, prolata esporadicamente algumas decisões um tanto quanto peculiares, se é que posso dizer dessa forma, que tocam diretamente a epistemologia recursal. Na sua visão, prospectivamente, quais são as implicações desses posicionamentos para o sistema ou subsistema recursal e os recursos em espécie? Eu vejo assim, nós temos um problema, que nós somos um país enorme, e um país enorme gera números enormes. Se você for pensar, toda vez que eu vou falar sobre relevância, aí alguém na mesa fala, o STJ com 400 mil recursos não consegue trabalhar. Ótimo. É um dado, e quanto a dados, a gente não tem argumentos, né? É isso, 400 mil recursos. Só que aí eu faço um contraponto. Nós temos 80 milhões de ações. 400 mil recursos é nada em relação a isso. É 0,5%. 0,5%. Então, a jurisdição não é excepcional, porque tem muita gente que fala assim, mas vocês recorrem por tudo. Eu, na minha atuação,
de escritório que já foi parte autora, que já foi parte ré, já advoguei para banco e tudo mais, e recurso especial é excepcionalíssimo. Eu não entro recurso especial de tudo. Digamos assim, o normal, fora nas ações tributárias, que aí lá a Fazenda Pública entra com um recurso especial de tudo, mas nas minhas ações de direito consumidor, direito de família e tudo mais, é proporção de 10 para 1. A cada 10 processos, 1 eu levo para o STJ. E foi um que eu falei assim, aqui tem matéria para o STJ. Eu mexo muito com dano moral, revisional contra bancos e tudo mais. Não levamos para o STJ. Então, é excepcional. Mas esse excepcional gera 400 mil recursos. A gente tem 80 milhões de processos, 400 mil recursos ano. É normal dentro de um sistema de milhões aqui. Né? Mas vamos comparar com os Estados Unidos. Estados Unidos, só que aí você pensa. Os Estados Unidos falam que a Suprema Corte julga 100 processos ano. Julga o mérito de 100 processos anos. Julga 15 mil processos anos em termos de admissibilidade. 15 mil processos ano. E olha que lá o sistema é constitucional só. E não tem um sistema federalizado de legislação federal. E não só isso, né? Nós temos escolhas legislativas aqui. Em termos, vamos supor, se a mesma pergunta que você fez eu transpuser para o STF, nós temos uma Constituição que parcela dela é Constituição, parcela dela é constitucionalizada. O nosso direito tributário é constitucional. O nosso direito previdenciário é constitucional. O nosso direito trabalhista é constitucional. Então, para esvaziar o STF, talvez esvaziar essas matérias que não fazem parte da fundação do Estado, né? Ou seja, não é a Constituição propriamente dita em relação à política. Enquanto nos Estados Unidos, a Constituição é basicamente política e direitos fundamentais. Aqui nós temos política e direitos fundamentais, um monte de coisa em relação a direito tributário, direito previdenciário. Então, o STF tem que suportar esse ônus. O STJ tem que suportar o ônus de que ele decide todas as leis. É só você ver. Se sai uma lei hoje, ela vai ser, sei lá, 15 mil e tanto, 14 mil e tanto. Não, temos 14 mil leis federais vigentes. Coloca aí um monte de lei revogada e tudo mais. Deve ter aí, no mínimo, 5 mil leis vigentes. O STJ tem que decidir tudo isso. Então, 400 mil recursos talvez seja pouco. Tem muito recurso ruim, tem muito recurso que não deveria chegar lá, tem muito agravo em RESP que não está. Ok, melhora os filtros ali em relação a isso. Mas só que vai ter que julgar. Nós temos excrescências em tribunais. Isso, assim, de ler a lei e não aplicar a lei. Né? E que isso o STJ tem que fazer o seu papel de corte de cassação e aqui pacificar o direito. A pergunta que eu fiz para você está na Itália, a corte de cassação em um país desse tamanhozinho, uma botinha aí só, né? Eu não sei quantos milhões de habitantes tem, mas acho que é 40, 50 milhões. 300 ministros da corte de cassação. Seria o STJ deles. 300. Enquanto no Brasil nós temos 33. Então, talvez isso seja, né? Porque se você tivesse maior especificação, vamos supor, direito de família, uma turma só de direito de família, direito consumerista, e assim vai. Se você separasse mais aqui e botasse o dobro, 66 ministros, talvez essa quantidade de processos seria melhor, né? Se seria demandado. Só que a divisão de poder é algo que ninguém quer, né? Você diluir 33 votos em 66, você transforma cada voto em um avo a menos, né? Você transforma, ele é 1,33 avos, ele seria 0,533 avos, né? Ou seria 66 avos. Então, ninguém quer isso. Então, precisa fazer isso, fazer interpretações, que muito tempo foi a jurisprudência defensiva, a mal utilização da súmula 7. E olha que eu sou um defensor da súmula 7. Sou um defensor porque ela é essencial. O STJ não pode revisar fatos.
mas revisar fatos para redefinir os fatos. Eu não posso recorrer. E aí eu sempre dou um exemplo do acidente de trânsito. Eu não posso recorrer para o STJ para dizer que a perícia estava errada, que o sinal estava aberto ou não estava, que que atravessou, não. Isso eu não posso fazer. Mas, a partir dos fatos definidos, eu posso falar assim, aqui teve culpa concorrente. Culpa concorrente é aspecto jurídico, né? A partir dos fatos postos, teve culpa concorrente. Aí o STJ diz, mas para que analise culpa concorrente, tem que reanalisar os fatos. Não. Eu concordo com o tribunal que o fato foi desse modo. Só que eu analiso que teve culpa concorrente. Teve conduta das duas partes. Isso não é revisar os fatos. Revisar os fatos é recorrer sobre os fatos, que é a recorribilidade das questões, da revisão das provas para redefinir o fato. E aí criam-se dogmas em relação a isso e tem doutrinadores que repetem isso. Já desse eu estava discutindo no Twitter sobre isso, que o recurso especial não revisa mérito no processo penal. E olha que eu não sou processualista penal, mas mérito não é fato. O fato é a base concreta para que eu possa definir o mérito. Vamos supor, é óbvio que isso não iria, mas se alguém realiza algo, vamos supor, num crime de latrocínio ou alguma coisa, e tem legítima defesa ou não, o fato é, a pessoa se defendeu? Se defendeu. A definição se isso é crime ou não é jurídica. O fato é, atirou ou não atirou, se defendeu ou não se defendeu, ponto. A definição de legítima defesa é jurídica. E aí falar que o STJ não revisa mérito, não revisa tipicidade, lógico que revisa. E isso no cível é a mesma coisa. Então, o STJ foi criando barreiras. Súmula 7, súmula 284, esse emaranhado de súmulas em relação a isso. E vai criando essas barreiras, impedindo a prestação jurisdicional. Diante disso, recorrer é muito difícil. Prestar jurisdição em tribunal superior é muito difícil você alcançar ela, mas ela é extremamente necessária. E talvez, até nisso, o STJ se furta de ser o protagonista. Ou ele já está satisfeito com o protagonista que é. Porque é mais ou menos assim, quando o STJ diz que vai fixar um repetitivo, que se um tribunal descumprir esse repetitivo não cabe reclamação, o STJ está lavando as mãos. Fala, eu fixei o repetitivo, então eu sou protagonista aqui. Se vocês usam ou não usam, tanto faz para mim. Aí não dá. E é isso que a gente tem que repensar, porque o sistema não só, ele tem que ser fechado, ele tem que se auto-reger aqui, né? Dentro de, você pode pensar em Luhmann aqui, né? Ele tem que ter uma autopoiese aqui, que ele se retroalimente aqui, porque senão vai ter só negativa de jurisdição com aparência de jurisdição. Este é o Processo Cast. Hoje tivemos a felicidade de receber o professor Vinícius Lemos para tratar do tema História dos Recursos Cíveis no Direito Brasileiro. Acompanhe o professor Lemos nas suas redes sociais. O seu Instagram é @viniciuslemos.ro e o seu Twitter é @vinicius_lemos. Querido irmão, gratidão por toda a atenção que tens por mim, por teres cedido o tempo das tuas férias e aceitado o convite de participar do podcast e por ter nos proporcionado esta magnífica aula. Algum recado final? No mais, novamente, tomara que o ouvinte tenha tido algumas reflexões e possa sair aqui com mais dúvidas do que entrou, porque são as dúvidas que nos levam a querer respondê-las e evoluir, e que eu agradeço novamente o convite, né? Qualquer oportunidade que eu tenho de falar, eu sempre gosto e tenho esse problema de falar muito, então, muito obrigado mesmo pelo convite, Guilherme, e é uma honra estar aqui com você. Vejo vocês no próximo episódio, aqui do Inverno Europeu, em Florença, na Itália. Deixo um abraço. Até mais. Tchau.